Olá, eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, iniciando o nosso programa de conversas, o nosso Vamos Falar, é isso mesmo. Eu, Dr. Rogério Corso Almeida, estou aí iniciando o nosso programa de hoje, exatamente 23 de maio de 2022. O nosso Vamos Falar, que está chegando aí até a sua casa, nosso programa de conversas, de temas, de muita variedade. Mas antes de mais nada, inscrevam-se no nosso canal, deem o seu like para você poder receber aí notificações de quando nós estivermos aqui gravando os nossos programas. E na pauta de hoje a gente vai falar do nosso Papo Jovem, um tema muito interessante aí que eu tenho observado aí direto, hein, gente? É isso mesmo. Os jovens de hoje estão muito mal-humorados. A gente vai saber o porquê disso tudo no nosso Papo Jovem. É isso aí, Papo Jovem já chegando. E no nosso Papo Sênior de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito legal, uma temática aí, uma dinâmica importante para os nossos amigos da terceira idade. No nosso Papo Sênior, a gente vai estar falando sobre os exercícios físicos na terceira idade. Fique ligado, você vai saber a importância de a gente estar se exercitando aí após os 60, 70 anos de idade, tá certo? E para finalizar no nosso programa aí, vamos falar, a gente vai estar falando aí um assunto importante no nosso Papo Casal. Nada mais, nada menos do que o tema a desistência do amor. Por que será que depois de tanto a gente procurar a nossa cara metade por qualquer tipo de desavença, por qualquer tipo de problema, a gente acaba desistindo da nossa felicidade e do nosso amor? Gente, não é por aí, mas a gente vai falar isso aí no terceiro bloco do Papo Casal. É isso aí, o Vamos Falar está iniciando agora. É o nosso programa de conversas. Como eu falei para vocês, o nosso canal é bem diversificado. Aqui a gente tem vídeos transformados em programas. E a gente vai estar iniciando aí hoje, 23 de maio de 2022. Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida e o Vamos Falar volta já. É rapidinho, hein? É o Vamos Falar! E estamos iniciando aí o nosso Papo Jovem, é o primeiro bloco do Vamos Falar. Gente, está muito interessante, a gente vai ter muito tema hoje aí para estar apresentando para vocês, hein? E no Papo Jovem de hoje, a gente vai estar falando aí uma pergunta que muitos pais fazem diretamente aqui com a gente na nossa clínica. Direto e reto, gente. É isso mesmo. Por que meu filho anda tão mal-humorado? Qual é o motivo de um adolescente hoje em dia estar mal-humorado? E a gente vai dar uma dinâmica aí, vai configurar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente precisa estar avaliando muito bem isso, falando de uma forma fisiologicamente, né? Mais ou menos explicando para vocês aí que cientificamente o jovem se torna mal-humorado, principalmente com uma explicação mais científica, porque o corpo dele se desenvolve muito mais rápido, o físico dele, do que o cérebro, tá? Então o cérebro do jovem não está no mesmo nível de desenvolvimento que o seu corpo físico. Então isso causa alguns transtornos psicossomáticos, principalmente a nível neurológico, como por exemplo o mau humor, tá? Essa é uma primeira hipótese. A gente vai agora para outras hipóteses, mas a gente vai se dirigir lá para a nossa salinha aí de conversas. Tá bom, gente? Eu volto já. É um minutinho aí, espere aí que eu já volto, hein? Pois é, como eu falei para vocês, gente, a primeira explicaçãozinha aí, mais científica, que a gente tem quanto ao mau humor do jovem é principalmente através dessa alternativa aí, dessa configuração, dessa dinâmica que eu falei para vocês. Principalmente porque o jovem
ele tem um desenvolvimento muito maior do seu corpo físico do que seu cérebro. Então isso causa algumas alterações neurológicas que podem levar o jovem principalmente aí ao mau humor. E a gente pode falar que a puberdade, ela mais ou menos chega em média dos 2 anos mais cedo para os rapazes, tá certo? Em torno de mais ou menos uns 10 a 13 anos aí, iniciando alguns conflitos, e principalmente nos 14 aos 16 anos já surge aí uma maior turbulência aí desse mau humor, principalmente dessas alterações aí que o jovem pode apresentar, tá certo? A menina, ela tem um desenvolvimento um pouquinho mais rápido, principalmente porque ela entra no ciclo menstrual em torno de mais ou menos 9, 10, 11, 12, 13 anos e já começa a ter algumas alterações aí neurológicas, principalmente no seu estado de humor, devido a esse ciclo que se apresenta aí durante a puberdade, no início da menarca, a primeira menstruação, tá? Isso também mexe muito com o jovem, principalmente com o seu nível de sensibilidade, tá certo, gente? E aí, o que acontece? Acontece nos primeiros conflitos, né? O jovem começa a se isolar, ele começa a ficar um pouco mal-humorado, você fala alguma coisa para o seu bem, ele finge que está ouvindo e ao mesmo tempo já faz uma caretinha porque não está concordando, porque ele acha que na idade que ele está ele pode tudo e ele pode não ter algum limite em algumas coisas, principalmente em alimentação, e aí começam a surgir os primeiros conflitos entre o papai, a mamãe e os filhos pré-adolescentes e adolescentes que estão dentro das suas casas. Isso aí é relato direto, tá certo? De várias mamães e papais que falam sobre isso, tá? Principalmente também, gente, que a gente pode visualizar aí, gente, a gente precisa lembrar que a gente sempre fala isso naquele quadro Educação a Dever dos Pais que a gente vê no Casa Prática. Eu sempre estou orientando, falando com o papai e com a mamãe, que a gente precisa ter uma regra, tá, de limites desde quando a criança é criança, tá certo? Para quando ela se tornar um adulto jovem, ou às vezes até um pré-adolescente, um adolescente, ela possa seguir regras. É importantíssimo que este jovem saiba que existem regras desde pequeno. Por isso, gente, digam não para as crianças, porque quando elas se tornarem adolescentes, provavelmente esse adolescente que não teve limite, ele vai trazer problemas para o papai e para a mamãe. Então a gente já avisa desde já, educação se começa em casa. Para que você tenha um adolescente, papai e mamãe, tranquilo, é preciso que você tenha também uma educação desde quando ele se torna gente, tá? Principalmente desde quando ele tem, a partir de 1 ano, já começa a desenvolver personalidade, gente não porque ele sempre é, mas eu digo gente que começa a ter algum entendimento de algo que se diz não ou sim. Tá? Então a criança, ela precisa ter esse entendimento para que quando ele se tornar jovem, o que acontece? A gente possa não ter alguns distúrbios e alguns problemas principalmente. Uma das coisas que às vezes os papais erram muito é no sentido de, por exemplo, quando esse adolescente ele está dando algum tipo de problema, eles perdem a calma. Gente, claro, a gente tem um limite, o nosso balde transborda em determinados momentos. Mas a gente precisa entender que nós já passamos por essa fase e que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma para lidar com essas situações. Porque não vai ser no grito que às vezes a gente vai conseguir alguma coisa. Isso já deveria ter sido feito lá atrás, tá certo? Por isso que é importante não gritar, mas impor limite nessa criança para que ela não se torne um adolescente problemático, tá certo? Às vezes os pais, eles começam a sentir que eles já não conseguem mais lidar com esse tipo de situação, tá? E começam a fazer algo que faça desistir do seu próprio filho. E isso não pode acontecer, tá? Uma das coisas também que a gente nota principalmente é que a gente precisa não colocar os nossos filhos, os nossos jovens que estão passando por uma geração em que nós já passamos, como se fosse uma geração que não vai conseguir nenhum tipo de êxito e que a gente não vai conseguir solucionar os problemas. A gente precisa ter uma referência, eles precisam ter uma referência em nós, a gente precisa ser chato, tá falando sempre a mesma coisa, porque jovem, a partir do momento que você fala várias vezes, ele acaba até entendendo com mais facilidade que você está querendo
proporcionar de melhor para ele. É preciso que você seja amigo, é preciso que você traga os amigos desse jovem para dentro da sua casa, para que você possa aí ter um ambiente em que você conheça com quem esse jovem está se dando, ou então às vezes quem são os amigos desse jovem, tá certo? Se não estão levando ele a algum tipo de vício ou algum tipo de droga, tá certo? Isso tudo é muito importante, gente. E o que acontece? A gente tem às vezes o péssimo hábito de não olhar o que está acontecendo, e quando a situação já chega num nível de transbordamento, é onde a gente vai tomar algum tipo de solução ou algum tipo de atitude. E não é por aí. A gente precisa, gente, estar sempre observando, sempre vigiando esse jovem, não invadindo totalmente a sua privacidade, porque o jovem precisa ter um certo grau de privacidade para ele poder se sentir bem, poder se sentir que ele é capaz de chegar a alguns tipos de situações onde ele está se tornando um vencedor, tá certo? É preciso que ele aprenda também desde pequeno que existem as derrotas, que as melhores derrotas que a gente tem, são as melhores vitórias que a gente tem, se fazem através de vários tipos de derrota. É preciso ele aprender que existe sempre uma tolerância, existe sempre um limite para que ele possa ser feliz e conseguir ter um alcance no seu caminho e na sua trajetória de vida, principalmente. As coisas que a gente mais vê aí, principalmente, são, por exemplo, o isolamento desse jovem no quarto, recusa em participar das atividades, às vezes, de família, fuga e conversas em que o tema seja próprio para o adolescente, e evita, às vezes, manifestações de afeto na frente dos amigos, principalmente relacionados à família, tá certo? Então isso pode estar acontecendo, e isso é um período normal do jovem ou do adolescente. Agora, um sinal de alerta aí, gente, é quando o adolescente, muitas vezes, ele se justifica para todo tipo de comportamentos. Então, por exemplo, ele faz algo errado e justifica o errado que ele fez através de determinadas coisas que estão acontecendo. E não é por aí. A gente deve sempre estar mostrando para esse jovem que existem limites também na idade que eles estão, tá certo? Que a gente tem leis de sobrevivência e é preciso que o jovem aprenda a obedecer esse tipo de lei para que ele se torne um adulto bem sensível e principalmente também responsável com as suas atitudes, tá? Agora, por exemplo, a gente também pode ver determinadas situações em que o jovem não está passando por aquele período de adolescência, e sim por um período talvez de depressão. É importante a gente verificar tudo isso. Por quê? Porque quando o jovem começa a se tornar agressivo, quando o jovem começa a se isolar totalmente, quando o jovem, aí vai, gente, principalmente celular, tem que ter um limite também no celular, tá? Às vezes precisa de uma liberdade vigiada. É preciso ver com quem que esse jovem está lidando. Por isso que eu falo para vocês, tragam os amigos desse jovem para dentro de casa, tá? Às vezes, alteração do sono também, ou do padrão alimentar. O jovem não está se alimentando bem, não está conseguindo fazer o que deve, tá? Mudança de amigos, começa a ter amizades que não são boas para eles, principalmente amizades que vão trazer algum tipo de isolamento, e principalmente também de referência a drogas, bebidas alcoólicas também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aquele jovem que está abandonando a escola, que está abandonando algumas atividades esportivas, antes praticadas com prazer e agora sem nenhum prazer. Isso aí é importante vocês verificarem, que este jovem pode infelizmente estar se tornando um jovem aí isolado, deprimido e que está a um passo de drogas ou bebidas. Então, gente, esse é o nosso Papo Jovem. A gente deu mais ou menos uma explicaçãozinha aí para vocês do que seria o mau humor dos jovens, por que isso tudo é causado e quando a gente tem que ter um sinal de alerta aí com os jovens, principalmente nesse período aí, tá bom? Tomar muito cuidado com depressão em jovens. Tá sempre ali conversando, sendo amigo, para que esse jovem possa cada vez mais contribuir para uma melhoria do seu bem-estar, tá bom? Gente, esse aí foi o nosso... Vamos aumentar um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho.
Esse aí foi o nosso Papo Jovem, terminando aí o nosso Vamos Falar, gente. Papo Jovem, primeiro bloco. Já já a gente volta com o Vamos Falar no nosso Papo Sênior. É o nosso programa de temas. Espero que tenha ajudado bastante a você aí que tem um jovem dentro de casa. Antes de mais nada, paciência, amor e carinho, tudo se faz e a família se torna cada vez melhor. Até já! Olha a musiquinha mais calma, não é o Papo Jovem, é o nosso Papo Sênior. O papo com os nossos amigos da terceira idade. Olha, e a gente está caracterizado aqui, ó, de um vovozinho, para a gente poder iniciar aí o nosso Papo Sênior. Com vocês chegando, Papo Sênior, no nosso Vamos Falar, no nosso programa de temas. Gente, e a gente vai falar hoje para vocês da importância de sair do sedentarismo, tá certo? Principalmente aí aquele nosso amigo da terceira idade que está iniciando aí os seus 60, 70 anos de idade, 80. Por que não fazer uma atividade física? Por que não sair do sedentarismo? Para a gente prolongar cada vez mais a nossa vida e a nossa sobrevida com qualidade, tá certo? Então a gente precisa praticar exercícios aí, exercício físico na nossa terceira idade. Gente, não se pode ficar o tempo todo deitado, o tempo todo dormindo. Por quê? Porque o sedentarismo, esta atitude nossa de poder ficar o tempo todo descansando, vai se transformar em problemas de saúde, porque o corpo ele está em movimento, tá certo? A gente precisa anatomicamente e fisiologicamente estar sempre fazendo exercícios para que as nossas musculaturas possam cada vez mais se desenvolver. E com isso a gente vai obtendo um excesso de peso, dores nas articulações, falta de motivação, muitas vezes até uma depressão, entre outros. Mas à medida que a gente envelhece, a gente deve procurar um estilo de vida de qualidade e com atividade, principalmente exercícios físicos para melhorar a nossa saúde física e mental, gente. Olha aí, hein? Olha, um estudo aí na Universidade de Oslo, na Noruega, divulgado na revista acadêmica British Journal of Sports Medicine, constatou que os idosos que praticavam pelo menos 3 horas de atividades físicas por semana viveram cerca de 5 anos a mais do que aqueles que não praticavam atividades físicas. Isso é um estudo científico. O estudo também comprovou que meia hora de exercícios durante 6 dias por semana contribui para uma redução de 40% do risco de mortes em idosos. Gente, nunca é tarde para se começar uma atividade física. E por que a gente deve fazer atividade física? E quais seriam, talvez, as atividades que a gente poderia praticar aí na nossa terceira idade? Gente, uma natação, uma corridinha, claro, com todos os exames, né, físicos aí, que o próprio colega, no caso um clínico geral, ou às vezes um cardiologista, ou às vezes mesmo até um geriatra, faça antes nesse idoso, nesse colega da terceira idade, esse amigo da terceira idade, para que ele possa desenvolver uma atividade física. É importante fazer um exame de coração, alguns exames de sangue, para ver se está tudo ok com o organismo. E aí depois praticar atividade. Uma corridinha, uma caminhada, uma natação, por que não um pilates, tá certo? Ou às vezes até uma musculação com exercícios mais leves, né? Menos rígidos e menos invasivos aí para a saúde desse idoso. A gente precisa controlar tudo isso, tá? A gente não é mais jovem como antes. Então o nosso ritmo tem que ser um pouquinho mais lento que os nossos jovens, tá certo? A prática de exercícios, principalmente, claro, a gente não vai pegar um idoso de 70 anos de idade e vai colocar ele para correr a 15 quilômetros aí sem ele ter corrido nunca. Ele pode ter um problema sério aí, até às vezes de coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá certo? Tudo tem que ser muito bem controlado, tá certo? Certo? Bom, gente, eu levantei, dei uma levantadinha aí só para ver como é que estava o vídeo, se o vídeo estava pausado ou não, mas não está não, tá certo? Bom, gente, e o que acontece?
Quando a gente começa a fazer atividade física, o nosso colega aí, o nosso amigo da terceira idade, a gente começa a ajudar a controlar o peso, tá certo? Começa a ter um incentivo para comer melhor, para se alimentar melhor de frutas, legumes, verduras, vários tipos de carnes, ovos. A gente começa a diminuir as gorduras, porque a gente está vendo uma perda de peso, às vezes até uma qualidade melhor de vida na nossa própria respiração, tá certo? O que acontece? Eu mesmo, depois que eu tive a Covid, eu emagreci 8 quilos e depois engordei 8 quilos, porque meu metabolismo acelerou. Agora eu estou precisando urgente fazer uma atividade física para começar a perder um pouco mais de peso, tá certo? Para ter um peso equilibrado. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura baixa. Então o que acontece? Eu verifico que a minha respiração começa a ficar um pouquinho mais lenta, eu começo a ter um pouco mais de dificuldade, tá certo? Por quê? Por causa do aumento de peso. E isso não é bom. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque com o aumento de peso pode vir outros tipos de doença, como por exemplo diabetes do tipo 2, ou às vezes uma hipertensão, às vezes até um problema cardíaco, ou às vezes até um AVC, que é um acidente vascular cerebral, tá certo? Bom, segunda coisa, vai melhorar o equilíbrio e a mobilidade. A gente vai ter um acesso melhor aí, caminhando a um ritmo maior, tá certo? Um ritmo melhor, principalmente da nossa caminhada. A gente não vai estar caminhando tão lento, a gente vai caminhar um pouquinho mais acelerado. Vai melhorar a qualidade do sono, principalmente, tá certo? As pessoas que têm dificuldade para dormir à noite, elas vão ter uma melhor sensibilidade e principalmente também porque os hormônios do sono vão começar a se apresentarem aí de uma forma melhor e principalmente de maior qualidade. Vai prevenir muitas doenças, principalmente uma melhoria da função imunológica do nosso organismo, tá certo? Por isso que é importante que o idoso também faça periodicamente seus exames, volta a falar aí com o profissional que está assistindo esse colega aí, esse amigo da terceira idade, tá bom? Fortalece a mente porque oxigena melhor o cérebro, é uma forma melhor de você poder aí garantir uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor e um compromisso social, porque você fazendo uma caminhada, você fazendo uma atividade física em uma academia, você começa a conviver com outras pessoas e aí você começa a fazer amizades. Isso é muito importante, principalmente para o seu nível de sensibilidade, para te dar mais alegria, para diminuir às vezes essa sensibilidade que a gente fica emocional, onde a gente pode adquirir uma pressão, aí uma depressão principalmente, né? E principalmente também às vezes até uma síndrome do pânico, por a gente não querer estar em contato com outras pessoas. Então é muito bom isso aí, tá, gente? Então, no nosso Papo Sênior de hoje, a gente falou sobre a qualidade de você que não pratica atividade física, começar aí a praticar uma atividade física. E é isso aí, gente. É o nosso segundo quadro aí, tá certo? Em que a gente apresentou para vocês aí o nosso Papo Sênior, tá? E no Papo Sênior de hoje, a gente falou sobre os exercícios físicos. E é isso aí, gente. É o nosso Papo Sênior. No nosso Papo Sênior. No nosso Vamos Falar. Eu caracterizado aqui, ó, de vovozinho. Gente, é isso aí. Nosso programa de temas, tá certo? Sejam bem-vindos ao nosso Papo Sênior. E a gente volta já já com o nosso queridíssimo e amado Papo Casal. É até já! E quando a gente está numa situação um pouquinho mais romântica aí, né? A gente está iniciando agora no nosso Vamos Falar. Eu vou até aumentar um pouquinho para vocês poderem ouvir. Lembra dessa musiquinha, gente? Quando a gente está iniciando essa musiquinha, é porque a gente está entrando no nosso Papo Casal. É o nosso Vamos Falar, o nosso programa de temas. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos conteúdos. A gente tenta passar o melhor para vocês, para a gente poder cada vez mais aí estar incentivando a uma qualidade de vida cada vez melhor, tá, gente? E é isso aí, Papo Casal entrando no ar, um papo muito romântico. Gente, por que não
vai lá, pega o seu amor, dá um beijo, dá um abraço, faz as pazes. Se você está de mal aí com ele, não está querendo falar com ele, uma das coisas muito ruins que acontece, às vezes, é um casal que fica sem se falar. Não, gente, resolve. Vai lá, o amor é lindo. A gente precisa amar. O principal da nossa vida é o amor que a gente leva para outros tipos de planos aí, gente. A gente precisa cada vez mais estar muito feliz. O amor transforma. O amor faz tudo de bom. Ó, mas eu não vou enrolar tanto não, tá, gente? Vou até baixar a musiquinha um pouquinho aqui, ó, que é pra gente poder estar falando aí do nosso papo casal. Gente, e uma coisa muito interessante, hein? No nosso papo casal de hoje, a gente vai estar falando algo que acontece no dia a dia, tá certo? A gente vai lidar com uma situação aí chamada desistência do amor. Gente, nós passamos um grande tempo das nossas vidas reclamando o tempo todo. Puxa, olha só, fulano não vale nada. Olha o que ele fez comigo. Olha, fulana fez isso comigo. Poxa vida, que situação triste. Olha como eu estou sofrendo. Eu fui tão legal, eu fui tão bom. Gente, nós precisamos valorizar isto, tá certo? Estou vendo muita gente desistir dos seus amores. Por quê? Não vale a pena a gente fazer isso não. Por quê? Porque o amor é tudo, o amor transforma, o amor traz as melhores situações da vida. Às vezes a gente passa anos procurando, e quando a gente acha, às vezes a gente deixa determinadas situações aí entristecerem as nossas vidas. E a gente não pode fazer isso não. Às vezes a gente está vivendo determinadas dificuldades no nosso amor, e aí o que acontece? A gente pega e fala, poxa, meu Deus, eu não estou conseguindo lidar com esse tipo de situação da pessoa que eu estou amando, mas eu também não sei aceitar o jeito que essa pessoa me ama ou o jeito que ela é. Gente, quando a gente ama, a gente passa por cima, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente faz o melhor para que tudo aconteça da melhor forma, tá? Amar, gente, não é só a gente conviver com as qualidades. Amar é a gente conviver também com os defeitos, e principalmente com os defeitos, porque aí é que está a prova, se você ama ou não. Agora, por causa de um defeito, às vezes, e várias qualidades, você vai desistir do seu amor. Sabe uma das formas melhores que tem de a gente poder amar? É a gente perdoar o dia a dia, tá certo? É a gente conversar, é a gente dialogar, é a gente não desistir, porque muitas vezes eu repito isso e falo novamente. Muitas vezes você que desiste da pessoa que te ama, da pessoa que cuida de você, da pessoa que te adora, da pessoa que faz tudo do melhor para você, sabe o que acontece? Você desistindo dela, você vai estar desistindo de si mesmo. Porque ontem você desistiu das coisas, hoje você desiste das pessoas, amanhã você vai desistir de você mesmo. Então não faça isso. Porque o amor, gente, é tudo. A gente precisa conviver com todos os tipos de defeitos. Todos nós temos defeitos e qualidades. E por que está acontecendo muito isso com tanta facilidade? Porque as pessoas estão acostumadas muito a fazer diversos downloads do seu celular, mas não fazem os seus downloads aqui, no nosso cérebro, no nosso coração. Tá certo? Por quê? Porque é tudo muito fácil. A pessoa desiste hoje da outra, está ali convivendo com ela no dia a dia, e procura outro lá na internet. Não sabe nem como é que a pessoa é, mas ela já vai e desiste desse amor para procurar outro. Aí depois fica falando, eu não dou sorte na vida, meu Deus, ninguém gosta de mim, porque todo mundo me passa para trás. Não é isso não, gente. É porque vocês não estão aprendendo a valorizar o que vocês têm de momento. Vocês querem sempre mais, e sempre eu vejo isso. Ninguém tem um compromisso de chegar e falar, eu vou casar hoje. Por quê que não pode casar? Tem que casar sim, gente. Vai lá e casa, tá certo? Assume o seu relacionamento, assume o seu amor. Porque eu vou me separar amanhã. Não, gente, não pode ter esse tipo de pensamento. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou falar algumas frases aqui para vocês que eu encontrei muito lindas. Olha só, gente. O amor de verdade é aquele que aquece a alma, protege, traz segurança, emociona e traz felicidade. Amor verdadeiro não é um conto de fadas. Amor verdadeiro é cuidar, respeitar, dar carinho, apoiar, incentivar e querer ver o outro feliz. Amor é quando você tem todos os motivos
para desistir de alguém e não desiste. Amor verdadeiro é uma conexão de duas pessoas que têm muito em comum, mas que, acima de tudo, estão dispostas a fazer esta relação dar certo. A cumplicidade é muito importante isso. Mais uma frase, do que eu já... Gente, olha, tem muita frase linda aqui, sabe? Muita frase linda mesmo. Eu vou até falar mais uma para vocês aí. Essa frase que linda, hein, gente? O amor verdadeiro transforma a vida. Ele é um sentimento que não tem volta. Depois de viver um amor de verdade, qualquer outra paixão perde a graça. Por quê, gente? Porque existe a paixão e o amor. A paixão, ela vem com aquele fogo, com aquele calor, e ela termina. O amor não. O amor é calmo, é tranquilo, ele perdura para o resto da vida. E esse é o nosso Papo Casal. No nosso Vamos Falar. E a gente vai finalizando aí o nosso Papo Casal.